Fala galera, tudo bem? Então vamos fazer mais um exercício agora da apostila 7, referente ao período da ditadura militar brasileira, o regime autoritário que corresponde aos períodos entre 1964 e 1985. Na verdade, esse exercício eu peguei ele de forma geral para a gente poder trabalhar um dos elementos mais importantes do período, que são os atos institucionais. Atos institucionais foram instrumentos ou dispositivos jurídicos autoritários que o governo militar instituiu, são atos ou decretos, tá? Para dar um respaldo de legitimidade ao governo após o golpe civil-militar de 64. Os atos serviam, então, como uma fachada de democracia, já que os presidentes militares gradativamente suspenderam direitos políticos, direitos civis, garantias constitucionais, assim como a própria anulação da Constituição de 1946, que vai se dar durante o próprio regime autoritário, e os atos institucionais, então, serviram de instrumento, né, que pudessem legitimar o poder autoritário, tá? Qual dos atos institucionais, a pergunta menciona, marcou o período mais repressivo da ditadura militar, dando amplos poderes ao executivo e suspendendo garantias constitucionais? De qualquer maneira, todos os atos institucionais vão gradativamente suspender garantias constitucionais, certo? Ao todo, nós tivemos 17 atos entre 1964 e 1969. Todos eles, de algum modo, correspondem a cassações de mandatos, perseguições políticas a opositores e, consequentemente, perda de liberdades, tá? O AI-1, ele correspondeu ao primeiro ato institucional ainda decretado pela junta militar após o golpe. Não foi, portanto, medida de um presidente, mas sim de uma junta militar que se instituiu logo após o golpe civil-militar que depois o presidente João Goulart. Ele se referia ao ato institucional número 1, a uma proibição, né, e suspensão das eleições diretas para presidente, estabelecendo, portanto, a eleição indireta para presidente e uma série de cassações de direitos políticos, de mandatos de políticos eleitos até então, né, democraticamente. Cassações, perseguições e suspensão das eleições diretas para presidente, com a instituição da eleição indireta para presidente. Com isso foi eleito o militar, né, Castelo Branco, Humberto de Alencar Castelo Branco, que aparece na imagem aqui, o primeiro, né, personagem aqui, né, no quadro acima, do lado esquerdo, certo? Bom, o ato institucional número 2, já no governo do próprio Castelo Branco, após ele ser eleito indiretamente, né, pelo colégio eleitoral e iniciar o regime militar, ele estabelecia gradativamente o bipartidarismo, a suspensão dos partidos políticos, instituindo apenas a Arena como partido do governo e o MDB, a oposição consentida. A Arena era o partido, né, que fazia a base de apoio ao governo, enquanto que o MDB era a oposição consentida, quer dizer, uma oposição moderada, aceita pelo próprio regime militar. O AI-2 também ratificava, confirmava as eleições indiretas para presidente, ok? Confirmando agora a manutenção da eleição indireta para presidente, tirando, portanto, o direito de voto para presidente dos demais cidadãos, né, da sociedade brasileira. O AI-3 instituía também a suspensão das eleições diretas para governador, vice-governador e também para a prefeitura de capital e cidades com mais de 200 mil habitantes. O AI-3 amplia as eleições indiretas para os cargos do executivo, em nível agora estadual e municipal em algumas cidades, né? Também ampliando a suspensão de direitos, como, né, a abolição do voto, tá? Mas o mais duro de todos os atos institucionais foi o AI-5, como nós sabemos, instituído já no governo seguinte, do Costa e Silva, como reação às manifestações e protestos que estavam em andamento no país no ano de 1968. Consequentemente, 68 é um ano chave da ditadura, né, do aumento do aparato repressivo, mas também do aumento das lutas por democracia e as reações da sociedade civil, seja em forma de protesto, seja em forma de luta armada. O AI-5 é uma resposta à própria ação, né, de luta da sociedade civil. Ele endurece o poder executivo, dá mais poderes ao presidente da República, inclusive para ele fechar o Congresso, consequentemente, instituir novas perseguições e cassações de mandatos, tá?
Então a resposta certa é o AI-5. O AI-10, entre os 17 atos, ele se referia muito ao funcionalismo público, mais especificamente ao funcionalismo público, exonerando, aposentando compulsoriamente, perseguindo funcionários públicos que promovessem críticas ao governo militar, consequentemente aumentando a censura, né, ao funcionalismo público, e instituindo novas perseguições e cassações também de mandatos. Valeu, galera. Obrigado, um abraço para vocês.